seja muito bem-vindo ao meu canal Universo Simbólico. Meu nome é Rafaela, eu sou psicóloga, especialista na abordagem junguiana e uma grande entusiasta dos assuntos que dizem respeito à alma, à espiritualidade. E hoje eu vou gravar um episódio que eu tô muito animada para falar sobre isso, porque eu vou trazer aqui pra gente um livro que chama O Diário de um Mago, do Paulo Coelho. Esse livro foi um dos primeiros livros que eu li, assim, quando eu comecei nesse caminho, né, da espiritualidade. E eu tinha gostado muito, muito dele. Todos do Paulo Coelho eu gosto muito. Acho que tem uma linguagem muito simples, assim, né, muito fácil da gente entender muitos ensinamentos da espiritualidade. E esse final de semana agora eu fui revisitar esse livro, eu abri ele assim, aleatoriamente, e aí eu decidi reler ele de novo e eu fiquei chocada, assim, né, porque todo conhecimento ele vem em camadas, né, e é muito interessante quando a gente revisita, assim, algo que a gente estudou um tempo atrás com o olhar de hoje, né, porque é isso, todo ensinamento sempre vai ter uma camada mais profunda, né. E, nossa, eu encontrei, assim, muitos ensinamentos que ressoam muito, né? Pra mim, ainda hoje, acho que pra todos nós, né? São ensinamentos chaves, assim, do caminho, né? De autoconhecimento, de expansão da consciência. Então, hoje eu vou trazer aqui pra gente alguns dos ensinamentos que ele fala no livro. Vou trazer meus insights, reflexões. Esse livro, ele é uma espécie de romance espiritual, né, que vai falar de um processo de iniciação, né? Ele é inspirado no próprio autor, né, que foi fazer o caminho de Santiago de Compostela, que é essa antiga rota de peregrinação na Espanha. E durante essa caminhada, né, o personagem aqui principal, ele vai ser guiado por um mestre que é chamado de Petrus. Então, vai narrar a história, assim, desse mestre com o seu discípulo. E aí esse mestre vai iniciar, né, o protagonista aqui na sua jornada, né, e nessa antiga tradição esotérica que eles chamam aqui no livro de RAM, RAM, que significa rigor, amor e misericórdia. E aí, ao longo do percurso, né, ele vai enfrentar várias provas simbólicas, espirituais. Esse livro é muito legal porque ele traz também exercícios que a gente pode fazer. Então, a ideia é que eu não vou narrar a história, eu vou trazer esses pontos chaves aqui, né, de uma forma individual, assim, né? Mas acho que vale muito a pena a leitura, né? Porque os episódios aqui vão falar de forma metafórica, né? Dos nossos desafios internos, né? Da nossa jornada aqui nessa terra, né? Da viagem da nossa alma, né? Em direção à sabedoria, à transformação pessoal, né? Nossa jornada interior, em busca de sentido, de fé, de autoconhecimento. Então, eu já quero começar por essa frase que não tá nem no início ainda, né? Numa nota que o autor faz. Bem no comecinho, ele vai dizer assim, que o extraordinário reside no caminho das pessoas comuns. Uma vez me falaram que o grande segredo da magia, né, do caminho da espiritualidade é uma espécie de olhar mágico, né? O grande segredo é a perspectiva, né? A forma que a gente vê a vida, a forma que a gente vê a nossa vida, a forma que a gente vê o mundo, a forma que a gente vê a gente. E quando a gente muda esse nosso olhar para um olhar mágico, né? Quando a gente passa a enxergar que, na verdade, o sagrado, ele está em tudo, né? Em cada detalhe. E esse desafio da gente trazer essa sacralidade, né, para a nossa vida cotidiana. Principalmente de enxergar o sagrado em nós, né?
de que nós somos em si, né, uma manifestação do divino, e sendo assim, tudo aquilo que a gente quer colocar no mundo também é quando vem desse lugar puro, né, quando vem do nosso coração. Então esse olhar mágico, ele fala muito também das formas, né, que a gente dá sentido para aquilo que acontece na nossa vida. Quando a gente começa a enxergar que a vida ela é boa, enxergar que até aquilo de mais terrível que aconteceu com a gente teve um sentido, que existe uma teia muito maior, né, maior que a gente faz parte disso. Porque muitas vezes a gente fica buscando o extraordinário, né? As grandes coisas, os grandes eventos, os grandes encontros, né? As grandes viagens. Até nas próprias experiências místicas, né? Espirituais, a gente fica sempre buscando esse lugar, né? de transcendência. E essa frase, ela traz esse questionamento, né? Como que a gente está vivendo o comum? O nosso dia a dia, nossa rotina, nossas relações diárias. Será que a gente está colocando amor? Será que a gente está vivendo em presença, né? Será que a gente está colocando carinho, atenção nessas coisas? Que eu acredito que o mais essencial, assim, né, que a espiritualidade vai ensinar pra gente, não vai ser sobre outros mundos, né, outras dimensões. O mais essencial que a espiritualidade vai ensinar é sobre essa forma de estar plenamente aqui no nosso mundo, né? No aqui e no agora. Nesse ato de perceber o simbólico, o divino, os aprendizados, até nas coisas mais simples. Tem uma frase, eu acho que é da Clarice Lispector, que ela fala, né? Que não se engane, eu só consigo a simplicidade através de muito esforço. Porque é muito difícil a gente ser simples, né? Porque o simples, ele vai falar muito sobre presença, esse estado de presença. Quando a gente se entrega para viver o momento do aqui e do agora, né? Que é tudo que a gente tem. O presente não chama presente por acaso, né? Realmente é um presente. E se a gente muda esse olhar, né, para esse olhar mágico, a gente começa a enxergar a magia de todos os momentos. O místico, né, a pessoa que busca essa união direta e viva, né, com esse grande mistério do divino que permeia entre nós. O místico é aquele que ele vai buscar isso através da própria experiência, né? Do contato com a própria alma, com o próprio coração. Ele vai buscar esse contato com o divino através de si mesmo. E o verdadeiro místico é aquele que tem essa sabedoria, né? De transformar aquilo que é aparentemente ordinário em extraordinário. E aí ele vai trazer, em uma outra passagem, ele vai falar assim, que a porta tinha estado aberta para mim e eu não tinha ousado sequer pegar na maçaneta. Ou seja, né, quando a gente não tá prestando atenção, quando a gente não tá com esse olhar mágico para todas as situações, às vezes a gente não percebe, né, que a porta tá aberta. A gente só precisa ir caminhar. A gente não percebe que talvez aquilo que a gente mais espera, né, esse grande tesouro, ele já está presente aqui, né, no momento, só que a gente não está sabendo aproveitar. Aí vai ter um diálogo aqui, né, do Petrus, que é esse mestre. Ele vai falar pro personagem principal aqui das práticas RAM. Ele vai dizer, em nossa viagem eu vou ensinar-lhe alguns exercícios e alguns rituais que são conhecidos como as práticas de RAM. Qualquer pessoa, em algum momento de sua existência, já teve acesso a pelo menos uma delas. Todas elas, sem exceção, podem ser encontradas por alguém que se disponha a procurá-las,
com paciência e com perspicácia, nas próprias lições que a vida nos ensina. As práticas de Ram são tão simples que as pessoas como você, acostumadas a sofisticar demais a vida, muitas vezes não lhe dão nenhum valor. Mas são elas, junto com mais 3 outros conjuntos de práticas, que fazem o homem ser capaz de conseguir tudo, mas absolutamente tudo que deseja. Jesus louvou o Pai quando seus discípulos começaram a realizar milagres e curas, e agradeceu porque ele havia escondido estas coisas dos sábios e revelado aos homens simples. Afinal de contas, se alguém acredita em Deus, tem que acreditar também que Deus é justo. Petros tinha toda a razão. Seria uma injustiça divina permitir que só as pessoas instruídas, com tempo e dinheiro para comprar livros caros, pudessem ter acesso ao verdadeiro conhecimento. O verdadeiro caminho da sabedoria pode ser identificado por apenas 3 coisas, disse Petros. Primeiro, ele tem que ter ágape, e disso eu vou lhe falar mais tarde. Segundo, ele tem que ter uma aplicação prática na sua vida, senão a sabedoria torna-se uma coisa inútil e apodrece como uma espada que nunca é utilizada. E, finalmente, ele tem que ser como um caminho que possa ser trilhado por qualquer um, como o caminho que você está trilhando agora, o caminho de Santiago. Ágape, que ele fala aqui, né, é esse amor que vem desse lugar mais elevado, né? O amor do divino. Então, ele vai falar mais pra frente, né? Eu vou trazer aqui também que existem algumas manifestações, né, do amor. Todas elas são sagradas, né? Mas existe essa manifestação que ele chama de ágape, que é essa manifestação que vem desse amor incondicional, né? Dessa conexão com o todo, com a criação, né? Com a terra, com o céu. Esse amor que percorre todos nós. Então, o verdadeiro caminho da sabedoria, né, pode ser identificado por apenas 3 coisas. E a primeira delas é esse amor. E aí o que ele diz, né? São coisas simples que as pessoas como você, acostumadas a sofisticar demais a vida, muitas vezes não dão nenhum valor, né? É o que nos faz refletir, né? Pro que é que a gente está dando valor? Porque quando a gente fala desse olhar mágico, né? A gente está falando de olhar de uma forma diferente para tudo, principalmente para as coisas que a gente acha que não tem valor. Então ele vai dizer que a primeira prática de Ram é renascer de novo, é tentar experimentar de uma maneira diferente aquilo que foi o seu primeiro contato com o mundo. Você sabe o quanto deve ter sido difícil largar tudo e vir percorrer o caminho de Santiago em busca de uma espada. Mas essa dificuldade só existiu porque você estava preso ao passado. Já foi derrotado e tem medo de ser derrotado novamente. Já conseguiu alguma coisa e tem medo de tornar a perdê-la. Entretanto, alguma coisa mais forte que tudo isso prevaleceu, o desejo de reencontrar a sua espada. E você resolveu correr o risco. E aí Paulo responde que sim, mas que ainda continuava com as mesmas preocupações a que ele havia se referido. Petros então vai dizer que não tem importância, porque esse exercício aos poucos vai libertá-lo das cargas que ele mesmo criou na sua vida. Então aqui ele fala desse ato psíquico, né? De se experimentar de uma forma diferente, né? Essa transformação interior, essa abertura da gente estar disposto sempre, todos os dias, né? Ao deixar o velho morrer, para que uma nova consciência possa emergir, né? E deixando para trás aquilo que a gente acha, né? Que é as nossas certezas, né? Para a gente poder libertar nossa alma, para nossa alma poder fazer esse movimento de volta à totalidade, né? Então, a gente se libertar de crenças, de padrões, de medos, né? De papéis sociais,
Aí o autor vai falar assim, né, depois de ter começado a fazer essa prática que o Petrus ensina para ele de renascer, como uma semente. Ele vai dizer: dentre as grandes sensações que experimentei na minha vida, não posso me esquecer daquela primeira noite no caminho de Santiago. Fazia frio, apesar do verão, mas eu tinha ainda na boca o gosto do vinho que Petrus havia trazido. Olhei para o céu e a Via Láctea se estendia sobre mim, mostrando o imenso caminho que devíamos cruzar. Outrora, essa imensidão me daria uma grande angústia, um medo terrível de que não seria capaz de conseguir, de que era pequeno demais para isso. Mas hoje eu era uma semente e tinha nascido de novo. Tinha descoberto que, apesar do conforto da terra e do sono que eu dormia, era muito mais bela a vida lá em cima. Eu poderia nascer sempre, quantas vezes quisesse, até que meus braços fossem suficientemente grandes para poder abraçar a terra de onde eu tinha vindo. Então, essa nossa capacidade de renascer incontáveis vezes, né? Até que os nossos braços sejam suficientemente grandes para poder abraçar a terra de onde a gente veio. E isso é muito lindo, né? Porque parte desse nosso caminho é a gente ir realmente se libertando, né? Todos os dias um pouquinho mais de todos os nossos medos, né? Das nossas crenças que limitam a gente, que afastam a gente da nossa potência, né? Da nossa potência aqui como seres divinos, né? Seres de luz, de amor. Tudo que não vibra no amor tá vibrando no medo, né? Que o contrário do amor é o medo. E é verdade, porque se a gente parar para analisar os nossos medos, as nossas crenças limitantes, a gente vai ver que no fundo isso foi colocado na gente a partir de um lugar de desconexão, um lugar de desconexão com o sagrado, com essa teia da vida, que é amor. Que quando a gente ama, a gente confia. Quando a gente sente esse amor percorrendo dentro da gente, a gente confia. A gente confia no nosso coração, na nossa intuição, na nossa sabedoria interna. Então, esse processo de renascer que ele está falando aqui é esse processo, da gente ir se libertando da cultura, das expectativas sociais, das expectativas familiares, para que a gente possa ser quem a gente é, quem a gente veio ser. Ainda falando do renascer, ele vai trazer Petrus dizendo: quando você viaja, está experimentando de maneira muito prática o ato de renascer. Está diante de situações completamente novas. O dia passa mais devagar e, na maior parte das vezes, não compreende a língua que as pessoas estão falando. Exatamente como uma criança que acabou de sair do ventre materno. Com isso, você passa a dar muito mais importância às coisas que te cercam, porque delas depende a sua própria sobrevivência. Passa a ser mais acessível às pessoas, porque elas poderão ajudá-lo em situações difíceis. E recebe qualquer pequeno favor dos deuses como uma grande alegria, como se aquilo fosse um episódio para ser lembrado pelo resto da vida. Ao mesmo tempo, como todas as coisas são novas, você enxerga apenas a beleza nelas e fica mais feliz em estar vivo. Por isso, a peregrinação religiosa sempre foi uma das maneiras mais objetivas de se conseguir chegar à iluminação. A palavra pecado vem de pecus, que significa pé defeituoso, pé incapaz de percorrer um caminho. A maneira de se corrigir o pecado é andando sempre em frente, adaptando-se a situações novas e recebendo em troca todas as milhares de bênçãos que a vida dá com generosidade aos que lhe pedem. Então, olha isso, né, gente? Não, só que isso aqui, meu Deus, dá pra falar muita coisa, né? Ai, como a gente passa a dar muito mais importância às coisas que nos cercam, porque delas depende a sua própria sobrevivência. As pessoas que nos cercam,
que muitas vezes a gente não dá valor, sei lá, pra nossa família, né, por exemplo. Porque a gente não tá olhando com esse olhar, né, de que, na verdade, o outro é sempre um espelho, né, pra nós, pra gente poder crescer, pra gente poder aprender, pra gente poder melhorar, se lapidar, pra gente poder encontrar esse amor, né, com a gente poder encontrar com aquilo que há de mais belo na gente, né. Quando a gente renasce, a gente também passa a ser mais acessível às pessoas e receber qualquer pequeno favor dos deuses com uma grande alegria. Então essa coisa, né, da gente enxergar a beleza em todas as coisas, mesmo nas coisas que é mais desafiador, né, a gente tá enxergando alguma beleza naquilo, mas a gente trazer esse olhar mágico, né, esse olhar mágico que nos faz receber tudo aquilo que a vida traz com uma grande alegria, né? Como uma grande bênção dos deuses. E aí ele vai falar da segunda prática Ram. Petros diz o seguinte: quando se viaja em direção a um objetivo, é muito importante prestar atenção no caminho. O caminho é que sempre nos ensina a melhor maneira de chegar e nos enriquece enquanto o estamos cruzando. Comparando isto com uma relação sexual, eu diria que são as carícias preliminares que determinam a intensidade do orgasmo. Qualquer pessoa sabe disso. E assim é quando se tem um objetivo na vida. Ele pode ser melhor ou pior, dependendo do caminho que escolhemos para atingi-lo e da maneira como cruzamos esse caminho. Por isso, a segunda prática Ram é tão importante. Tirar daquilo que estamos acostumados a olhar todos os dias os segredos que, por causa da rotina, não conseguimos ver. O segundo exercício é o exercício da velocidade. O que ele está falando aqui, né, gente? É sobre desfrutar o caminho, né? Coisa que a gente tem a maior dificuldade do mundo de fazer, né? Porque é isso, né? A gente fica tão obstinado, né? Com o lugar que a gente quer chegar, com as coisas que a gente quer conquistar. É a famosa ansiedade. O pensamento tá sempre lá na frente, né? Tá sempre na linha de chegada. E aí a gente deixa de desfrutar a beleza do caminho. Porque, na verdade, é no caminhar, né? É no caminho que a gente está aprendendo. Mais que isso, né? É o caminho até chegar ao nosso sonho, ao nosso objetivo, que a gente está se tornando a pessoa que vai estar alinhada, né? Que vai estar vibrando na frequência de receber aquele desejo, né? Aquele sonho. Porque muitas vezes a gente quer coisas, a gente quer chegar em lugares que a gente ainda não está pronto para receber. E aí é no caminho que a gente se constrói, né? Para ser a pessoa que vai receber aquilo. Então a gente trazer esse olhar mágico também, né? Para o caminho. A gente entender que, nossa, talvez eu ainda não cheguei lá, né? Onde eu desejo, o objetivo final. Mas eu tô me construindo, né? Todos os dias eu tô disposto a aprender alguma coisa aqui no caminho até lá. E e a verdadeira realização, ela vem, né? Quando não é da conquista, quando a gente finalmente chega lá e conquista aquilo que a gente deseja, né? A realização, ela vai vir quando a gente olhar para o caminho que foi percorrido e a gente se deparar com o quanto que a gente foi forte, com o quanto que a gente foi corajoso, com o quanto que a gente cresceu, evoluiu, se transformou, né? O tanto de batalhas que a gente venceu, batalhas internas, né? Que são as mais difíceis. E aí muitas vezes a gente tá com pressa, né? A gente tá com pressa, a gente quer chegar logo e a gente deixa de desfrutar, de apreciar a beleza do agora, né?
mais uma vez, esse lugar da presença, né? E aí ele vai trazer pra gente esse exercício, né, da velocidade. Que ele vai falar que é pra gente caminhar durante 20 minutos na metade da velocidade que você costuma normalmente caminhar. Preste atenção a todos os detalhes, a todas as pessoas e paisagens que estão à sua volta. Não faça desse exercício uma tortura, porque ele não foi feito para isso. Procure tirar prazer de uma velocidade a qual você não está acostumado. Mudando a maneira de fazer as coisas rotineiras, você permite que um novo homem cresça dentro de você. Olha isso, né, gente? Quando a gente traz a presença para as coisas rotineiras, né, para as coisas mais banais, né? Beber um copo de água, tomar um banho, se alimentar. A gente não costuma fazer nada disso com presença. Mas é a presença que vai nos colocar também nesse estado de graça, né? Da gente perceber o valor daquilo. O valor de você se alimentar, o valor de você tomar um banho. É essa forma da gente ritualizar, né, a nossa vida, ritualizar todos os momentos. E o que é a gente fazer as coisas na presença, né? Primeira coisa, respirar, né? Levar a nossa atenção para aquilo. Que existe quando a gente fala, né, da meditação, por exemplo, existe toda uma crença, né, em torno da meditação, de que é algo muito difícil de se fazer, que, ai meu Deus, eu não consigo, porque não pode pensar, e a gente já imagina que só medita, né? Pensa em meditação, já pensa lá nos monges budistas, nas pessoas iluminadas, e aí a gente já começa a criar um certo estereótipo, né, do que é uma pessoa que medita. E, na verdade, a meditação é algo muito simples que a gente pode fazer todos os dias, em qualquer momento da nossa vida, né? Porque a meditação nada mais é do que a gente fazer as coisas com consciência. Então, quando a gente fala da respiração, né? A gente está sempre respirando, né? Assim como a gente está sempre fazendo todas as coisas sem estar presente, né? No automático. Que quando a gente está passando mal, né? A gente tá com alguma dor e alguém chega e fala assim, respira. Respira. A gente já tá respirando. Mas o que é isso do respira? É você fazer uma respiração consciente dessa respiração, né? Você vai respirar profundamente, né? Você vai sentir aquele ar entrando em você, expandindo o seu corpo. Depois você soltando, né? Esse ar esvaziando. Pronto. Levou a consciência para a respiração. E assim a gente pode fazer com tudo. Né? Quando for comer, nossa, deixa eu levar minha consciência aqui para o ato de comer, né? E a gente pode utilizar dos nossos sentidos, né? A visão, o olfato, o tato, né? Antes até de ir para o paladar, né? Comer de olhos fechados, por exemplo, é uma grande experiência, assim, né? Levar nossa atenção para a textura do alimento, né? O sabor. Que os nossos sentidos, eles são a chave, né, da gente encontrar a presença. Quando a gente leva a atenção para os nossos sentidos, a gente pode dizer que a gente está meditando. Ir para esse lugar da sensação, né? Nossa, como que essa água aqui, o que meu corpo sente, né? Com essa água passando por ele. Qual que é a sensação da minha mão percorrendo a minha cabeça molhada? Somos nós que determinamos o ritmo do tempo. Minha ansiedade fez com que a cerimônia religiosa demorasse mais de 1 hora. Muitas vezes a nossa ansiedade faz com que as coisas pareçam que tá demorando demais, né? Mas e se a gente mudar a nossa perspectiva? E se a gente olhar para a vida com esse olhar de que a gente sabe que existe uma sabedoria maior, que a gente não está no controle de nada, que tudo tem seu tempo certo e que, sendo assim, nós estamos no nosso tempo certo. O momento que a gente está hoje é o nosso momento que a gente deveria estar, nem mais nem menos.
Essa coisa, né, de sermos nós que determinamos o ritmo do tempo, é interessante, né, a gente pensar nisso, porque existem momentos em que 1 minuto pode parecer uma eternidade, né? E momentos em que horas passam como se fosse um sopro. Porque o tempo psicológico, né? O tempo, ele não é linear. O tempo ele vai se expandir ou se contrair conforme o estado de presença em que a gente está. É quando a gente está desconectado, ansioso, tentando chegar logo em algum lugar. É quase como se o tempo ele nos perseguisse, né? O tempo vira um inimigo. Mas quando a gente está presente, o tempo de alguma forma ele se curva, né? Se dissolve, se torna vasto. Então, determinar o ritmo do tempo é de alguma forma a gente assumir essa soberania, né, da nossa própria consciência. É a gente escolher não ser arrastado pelo ritmo do mundo, né? Pelo tempo cronológico. Mas sim a gente aprender a dançar, né, nesse tempo que é o tempo da alma. O tempo de Kairos, o tempo sagrado. É o tempo em que as coisas significativas acontecem. Aí vai ter outra passagem aqui que ele vai falar sobre a lei do retorno. A lei do retorno funcionou quando seu irmão foi forçado a continuar a obra que havia interrompido. Tudo é permitido, menos interromper uma manifestação de amor. Quando isso acontece, quem tentou destruir é obrigado a reconstruir de novo. Expliquei que no meu país a lei do retorno dizia que as deformidades e as doenças dos homens eram castigos por erros cometidos em reencarnações passadas. Tolice, disse Petros. Deus não é vingança, Deus é amor. Sua única punição consiste em obrigar alguém que interrompeu uma obra de amor a continuá-la. Eu acho essa passagem genial, assim, né? Porque muito do que a gente entende, né, como karma, lei do retorno, ela vem a partir de uma crença muito, né, que vem do pensamento judaico-cristão, né, que está permeando as nossas psiques, né, que está presente na nossa cultura, na nossa vida, né, então é muito difícil a gente escapar disso. Mas essa crença de que a que se fez, a que se paga, né, então eu tive uma atitude ruim, eu vou pagar por isso. E eu entendi no caminho espiritual que isso é uma grande mentira. Justamente por isso que ele fala, né? Deus não é vingança. Deus não está querendo punir ninguém, né? Isso vem a partir de uma ideia de céu e inferno, né? De que se você faz o bem, você vai para o céu. Se você faz o mal, você vai para o inferno. Só que o que é o bem e o que é o mal, né? Isso a própria igreja definiu, né? Porque era uma forma de dominação, né? De controle. Então vamos falar que as pessoas têm que fazer o que a gente quer que elas façam, assim elas vão pro céu. E se não, elas vão pro inferno, então a gente vai dominar elas a partir do medo. Mas lembra aquela coisa de que o medo é o contrário do amor? Né? Então quando a gente ainda tá com medo de ser punido, né, por Deus, de ser castigado, é porque a gente ainda não encontrou esse amor. Que se a gente fala de que Deus é o amor incondicional, qual seria o ponto, né, dele punir as pessoas? Porque muitas vezes a gente faz o mal porque a gente não tem consciência. E o céu e o inferno, eles não são lugares que a gente vai vivenciar depois que a gente morre. O céu e o inferno, eles estão no aqui e no agora.
O céu e o inferno, eles estão dentro da gente. E eles têm muito a ver com esse lugar do olhar mágico, né? Que quando a gente tá olhando pra vida com amor, quando a gente tá olhando pra gente com amor, pro outro com amor, esse é o céu. Mas quando a gente tá em guerra, e pra gente estar em guerra com o outro, é porque a gente tá em guerra com nós mesmos. Esse é o inferno. O inferno é quando a gente tá vivendo desconectado. Desconectado de nós, desconectado da nossa alma, desconectado do sagrado, do divino, que percorre as nossas veias. Então eu acho muito bonito ele trazer aqui, de que a única punição consiste em obrigar alguém que interrompeu uma obra de amor a continuá-lo. Então não é sobre receber um troco, mas é sobre ter a chance de aprender o que o amor tem para nos ensinar. A verdadeira punição é a gente ficar preso repetindo ciclos de dor e de sofrimento, Mas quando a gente opta pela cura, quando a gente opta por fazer diferente, quando a gente opta por continuar uma obra de amor, como ele coloca aqui, a gente tá se curando. E é isso que Deus quer. Que a verdadeira punição é a gente olhar pra nossa vida e nos deparar com uma vida não vivida, com uma vida sem alma, com uma vida sem amor, com uma vida onde a gente tá só pensando na gente, prejudicando o outro, Uma vida sem completude. Essa é a punição. Aí ele vai trazer assim: a viagem, que antes era uma tortura porque você queria apenas chegar, agora começa a transformar-se em prazer, no prazer da busca e da aventura. Com isso, você está alimentando uma coisa muito importante, que são seus sonhos. Então, sobre aquilo que eu falei, de aproveitar o caminho. Quando a gente está aproveitando o caminho, a jornada, ela se torna uma aventura. Se torna prazeroso, A gente entrar nesse lugar de aprendizes, de discípulos da vida, dos nossos mestres espirituais, dos nossos mestres encarnados também. Da gente olhar cada dia como uma oportunidade de crescer, de evoluir, de melhorar. Olha só, essa grande aventura, A gente nunca sabe o que vai acontecer no dia de hoje, no dia de amanhã. E quando a gente tá vendo dessa forma, como uma aventura, a gente não tá preocupado com o final, A gente só tá preocupado em aproveitar essa aventura aqui, Ele vai seguir falando assim: o homem nunca pode parar de sonhar. O sonho é o alimento da alma, como a comida é o alimento do corpo. Muitas vezes em nossa existência vemos nossos sonhos desfeitos e nossos desejos frustrados, mas é preciso continuar sonhando, senão nossa alma morre e ágape não penetra nela. Os sonhos, gente? A primeira lei hermética, ela vai falar sobre o mentalismo, O todo é mental. Então, a nossa mente, ela é a maior ferramenta que a gente tem para criar coisas, Até quando a gente fala de cocriação da nossa própria realidade, tudo começa na mente. É por isso que a gente fala, pensamentos bons, elevados, elevam nossa alma. Pensamentos destrutivos, de baixa vibração, vão abaixar a frequência, E os sonhos, eles são esse grande ato imaginativo, Quando a nossa mente nos leva para viajar para lugares que ainda não existem no tempo agora, da consciência de agora, mas em algum lugar já existe, Porque o tempo, na verdade, não é linear, O tempo é uma ilusão.
Mas, quando a gente consegue se visualizar vivendo uma coisa, sabe aquele sonho que mora no fundo do seu coração e que você sabe de alguma forma, você não sabe como, mas você tem certeza que aquilo vai acontecer? Porque aquilo é o que a sua alma quer pra você. As fantasias, né, que a gente tem vão nos falar sobre o desejo da nossa alma de caminhar para aquele lugar. Por isso que, em uma análise, né, na clínica, é muito importante a gente explorar as fantasias. As nossas fantasias são esse grande motor da nossa alma. E a gente precisa ter esse lugar para onde caminhar. É isso que vai nos dar sentido. Ele vai dizer assim: o bom combate é aquele que é travado porque o nosso coração pede. Nas épocas heróicas, no tempo dos cavaleiros andantes, isso era fácil. Havia muita terra para conquistar e muita coisa para fazer. Hoje em dia, porém, o mundo mudou muito, e o bom combate foi transportado dos campos de batalha para dentro de nós mesmos. O bom combate é aquele que é travado em nome de nossos sonhos, quando eles explodem em nós com todo o seu vigor. Nós temos muita coragem, mas ainda não aprendemos a lutar. Depois de muito esforço, terminamos aprendendo a lutar, e então já não temos a mesma coragem para combater. Por causa disso, nos voltamos contra nós e combatemos a nós mesmos, e passamos a ser nosso pior inimigo. Dizemos que nossos sonhos eram infantis, difíceis de realizar, ou fruto de nosso desconhecimento das realidades da vida. Matamos nossos sonhos porque temos medo de combater o bom combate. O bom combate é o caminho do coração, né? Coragem vem de cor, coração, agir pelo coração. Então, para seguir o caminho do coração, tem que ter muita coragem. Porque é um combate contra nós mesmos, né? Contra os nossos piores inimigos, nossos monstros internos, que estão muito relacionados, né? À nossa cultura, aos dogmas, às morais, às crenças que vão sendo implantadas na gente, desde lá da nossa infância. É um grande combate a gente ir se livrando de tudo isso, né? Se limpando de tudo isso. Ele vai trazer que o primeiro sintoma de que estamos matando nossos sonhos é a falta de tempo. As pessoas mais ocupadas que conheci na minha vida sempre tinham tempo para tudo. As que nada faziam estavam sempre cansadas, não davam conta do pouco trabalho que precisavam realizar e se queixavam constantemente que o dia era curto demais. Na verdade, elas tinham medo de combater o bom combate. E, cara, é verdade, assim, falando por experiência própria, assim, né? Quanto mais eu tentava me encaixar em um modelo de produtividade social, mais eu sofria, mais parecia que o tempo era curto demais, que eu nunca tinha tempo para fazer nada, que tudo que eu queria fazer era grande demais pro pouco tempo que eu tinha, e sendo assim, eu nunca ia dar conta de conquistar o que eu queria. E quando eu fui fazendo esse movimento de viver o tempo da minha alma, o tempo que eu considero ser o tempo das coisas, o tempo que eu preciso para criar, para construir, para renascer, para fazer florescer. É o meu tempo, porque cada um vai ter o seu tempo, né? E é por isso que o autoconhecimento é muito importante, né? Porque depois que eu passei a viver no meu tempo, sem pressa, né? Me respeitando os momentos que eu preciso descansar, os momentos que eu preciso não fazer nada. Aí, os momentos em que eu precisava fazer as coisas, no sentido de essa dança, né? Entre o produzir, o criar e o descansar, o se divertir, o se relaxar, né?
quando eu comecei a abrir espaço também para me divertir, para relaxar, para descansar, as horas que eu tinha para criar, para produzir, elas se tornaram muito maiores. Também porque eu passei a fazer aquilo com alegria, né? Não a partir de um lugar de obrigação, mas de um lugar de querer. E aí realmente é muito louco como eu comecei a ter tempo para tudo. Então hoje, graças a Deus, eu tenho tempo para trabalhar, para estudar, para tocar, para cantar, para dançar, para gravar, para não fazer nada, para me divertir, para estar com as pessoas que eu gosto. Então é muito interessante assim a gente pensar nisso. O segundo sintoma da morte dos nossos sonhos são as nossas certezas. Olha só. Porque não queremos olhar a vida como uma grande aventura a ser vivida, passamos a nos julgar sábios, justos e corretos no pouco que pedimos da existência. Olhamos para além das muralhas do nosso dia a dia e ouvimos o ruído de lanças que se quebram, o cheiro de suor e de pólvora, as grandes quedas e os olhares sedentos de conquista dos guerreiros. Mas nunca percebemos a alegria, a imensa alegria que está no coração de quem está lutando, porque para estes não importa nem a vitória nem a derrota, importa apenas combater o bom combate. Olha isso, né, gente? Não importa a vitória nem a derrota. Se eu tenho no meu coração que o que eu estou fazendo é com amor, que o que eu estou fazendo aqui é para servir um propósito maior, um sentido maior, é para trazer aquilo que só eu posso trazer para o mundo, que é a expressão da minha essência, não importa qual vai ser o resultado final. O que importa é que eu tô no combate, no bom combate, né? Eu tô trilhando o caminho. E essa é a verdadeira alegria, né? Eu poder olhar pra minha vida e conseguir enxergar que é uma vida que tá sendo caminhada através do coração, né? Do que eu quero fazer aqui, o que eu gosto, o que eu amo. E não o que estão me dizendo que eu devo fazer, né? Não o que estão me dizendo que eu devo ser, e sim o que eu desejo fazer, o que faz meu coração vibrar. E eu acho sensacional, né, que ele fala, o segundo sintoma da morte dos nossos sonhos são as nossas certezas, porque a gente tem certeza demais das coisas, né? E a certeza, ela é, de alguma forma, essa grande antítese do grande mistério, né? O mistério da vida, ao qual servimos. Ninguém tem certeza de nada. A gente acha algumas coisas. Então, quando a gente se enche de certezas e não se abre para o mistério da vida, que sempre vai existir, principalmente hoje, né? A gente vive num mundo em que o mistério é tudo que eu não posso explicar, eu quero destruir, né? Então, tudo que é da ordem do mistério é reprimido, renegado. A natureza, as mulheres. Porque as mulheres, elas carregam dentro de si uma conexão com a terra, né? Com os ciclos, com esse mistério da natureza muito forte. E o homem, com medo desse poder, com medo disso que ele não consegue explicar,
ele foi para um lugar de querer dominar. E aí ele fechou a porta para esse mundo desconhecido. Ele fechou a porta do mundo espiritual. Porque o mundo espiritual, ele é sentido, mas ele não é explicado. E às vezes é difícil a gente dar conta disso, né? Se a gente tá demais, assim, querendo explicações racionais para as coisas. E também as nossas certezas, né? De quem a gente é, ou do que é possível ou não, né? Do que é certo e do que é errado. A gente se enche de certezas, né? Muitas vezes a gente tem sonhos e a gente mesmo se poda por achar que é impossível. Não, isso aqui é grande demais, não dá. Mas que certeza é essa, gente? Ou, né? Ah, não, é que eu sou assim e eu sempre fui assim, então eu sou assim. Mas e aí, você não pode mudar? Né? Que certeza é essa de quem você é, de você ser assim, né? Quem falou? Quem falou que só porque você está dessa forma nesse momento, você para sempre será assim? Então essa coisa de soltar certezas vai falar, né, da gente soltar esse controle, né? Essas construções sociais, essa sensação de segurança. E muito por causa do que nos falam, né, ao longo da nossa vida, a gente começa a achar que não pode sonhar grande, não pode desejar coisas maravilhosas e magníficas para a nossa vida. De alguma forma é até desumilde, né? Você ser... Aí é ambição demais. Mas e se? E se a gente deixar essas certezas um pouco de lado e se abrir para as infinitas possibilidades que a vida tem para nos oferecer? E aí ele vai dizer que o terceiro sintoma da morte de nossos sonhos é a paz. A vida passa a ser uma tarde de domingo, sem nos pedir grandes coisas e sem exigir mais dos que queremos dar. Achamos então que estamos maduros, deixamos de lado as fantasias da infância e conseguimos nossa realização pessoal e profissional. Ficamos surpresos quando alguém de nossa idade disse que quer ainda isto ou aquilo, mas na verdade, no íntimo de nosso coração, sabemos que o que aconteceu foi que renunciamos à luta por nossos sonhos, a combater o bom combate. Quando renunciamos aos nossos sonhos e encontramos a paz, depois de um tempo, temos um pequeno período de tranquilidade, mas os sonhos mortos começam a apodrecer dentro de nós e a infestar todo o ambiente em que vivemos. Começamos a nos tornar cruéis com aqueles que nos cercam e finalmente passamos a dirigir essa crueldade contra nós mesmos. Surgem então as doenças e as psicoses. O que queríamos evitar no combate, a decepção e a derrota, passa a ser o único legado de nossa covardia. E um belo dia, os sonhos mortos e apodrecidos tornam o ar difícil de respirar e passamos a desejar a morte que nos livrasse de nossas certezas, de nossas ocupações e daquela terrível paz das tardes de domingo. Então, olha isso, né, gente? O terceiro sintoma é a paz. É quando a gente para de imaginar grandes coisas para nós, para nossa vida. Sabe aquela coisa assim, não, eu já tô velho demais para isso. Não, eu já conquistei tudo que eu queria, não tem mais nada para fazer. Sempre tem, né? Sempre tem vontade, porque as vontades, os sonhos, eles vão se renovando, né? Porque eles brotam do mais profundo do nosso ser a partir das experiências que a gente vai tendo, da consciência que a gente vai construindo.
né? Os nossos sonhos vão mudando junto com a gente. Então dizer que deixamos de sonhar, né? Que não temos mais sonhos, será que isso é possível? Aí olha o que ele vai falar, gente. Olha essa chave aqui. A única maneira de salvarmos nossos sonhos é sendo generosos conosco mesmos. Qualquer tentativa de autopunição, por mais sutil que seja, deve ser tratada com rigor. Para saber quando estamos sendo cruéis conosco, temos que transformar em dor física qualquer tentativa de dor espiritual, como culpa, remorso, indecisão e covardia. Transformando uma dor espiritual em dor física, saberemos o mal que ela pode nos causar. E aí ele vai falar do exercício da crueldade, né? Que toda vez que um pensamento que você acha que lhe faz mal lhe passar pela cabeça, você deve prosseguir da seguinte maneira: cravar a unha do indicador na raiz da unha do polegar, até que a dor seja bem intensa. Concentre-se na dor. Ela está refletindo no campo físico o mesmo sofrimento que você está tendo no campo espiritual. Só afrouxe a pressão quando o pensamento lhe sair da cabeça. Repita quantas vezes for necessário. Acho que muito para trazer, assim, né, para esse lugar dos sentidos mesmo, né? Que a gente muitas vezes não percebe o quanto esses pensamentos que a gente tem, pensamentos cruéis com nós mesmos, né, nos trazem dor e sofrimento. É que muitas vezes a gente só sente a dor e o sofrimento quando eles vêm para esse nível físico, né? Muitas vezes as dores da nossa alma, a gente só para ouvir quando se manifesta através de um sintoma corporal, né? Que muitas vezes nos obriga realmente a parar a nossa vida e olhar para dentro, né? Se a gente olha, porque muitas vezes a gente remedia e segue a vida como se nada tivesse acontecido, né? Como se a dor física não tivesse conectada a uma dor psíquica, uma dor espiritual, né? Aqui eu entendo ele falando dor espiritual nesse sentido de uma dor da alma, né? Porque a culpa, o remorso, a covardia, a indecisão, como ele coloca aqui, né? São todas ferramentas da gente destruir nós mesmos, né? E, nossa, eu acho que, assim, pra mim, essa é a maior chave do caminho espiritual, que é a gente aprender a ser o mais amoroso, carinhoso, compassivo, generoso, altruísta, com nós mesmos, antes de ser com qualquer outra pessoa, porque a gente só dá pro mundo aquilo que a gente dá pra gente. Não adianta nada eu ser a pessoa mais amorosa do mundo com os outros e quando chega pra falar comigo, eu sou ríspida, eu sou cruel, eu me trato como qualquer coisa. Olhar para aquela nossa parte que a gente mais odeia, aquela nossa parte que nos faz sofrer, aquela nossa parte que a gente não entende. É a gente olhar para isso e acolher. É a gente se acolher nas nossas dores e na delícia de ser quem a gente é também. Todo mundo tem sua luz e sua sombra. E quanto mais a gente rejeitar a sombra e excluir, mais a gente vai sofrer. Então a gente precisa olhar para nós como esse algo divino, sagrado, especial. Sabe aquela coisa assim de que você não é os seus pensamentos? É exatamente isso. Nós somos algo muito maior. Nós somos amor. E esse amor tá pronto pra desabrochar dentro da gente, se a gente se permitir. Ele vai dizer: quando o Filho do Pai desceu à Terra, ele trouxe o amor. Mas como a humanidade só consegue entender o amor com sofrimento e sacrifício, terminaram por crucificá-lo. Se não fosse assim, ninguém acreditaria em seu amor, já que todos estavam acostumados a sofrer diariamente com as suas próprias paixões. E é interessante essa passagem, né? Porque ele tá falando que assim, né? Como a gente ainda não aprendeu a compreender o amor sem dor,
a gente ainda precisa passar pela experiência de dor e de sofrimento, né? Para se transformar, né? Para se abrir para esse lugar da transcendência. Mas agora eu te pergunto, será que é necessário mesmo o sofrimento? Porque assim, né, que vamos sofrer e que a vida é difícil, é fato, né? E que a gente cresce na dor, fato. Né? A vida não seria a vida sem a dor. Mas, assim, né, o que eu venho aprendido muito com a espiritualidade é que a espiritualidade não é sobre sofrimento e sobre dor. Pelo contrário, é sobre alegria, né? É sobre leveza, é sobre desfrute. Então, será mesmo que a única forma de aprender sobre o amor é através da dor? Aí olha essa outra parte, que tipo assim, né, tem todo o contexto da história, mas eu vou pegar só o fragmento pra trazer aqui pra gente, né? Ele vai dizer assim: quando não se conhece o demônio pessoal, ele costuma manifestar-se na pessoa mais próxima. Olha isso, gente. Aulas de Jung, né? Porque, assim, o que acontece, né? É o que a gente fala. Quando a gente não tá consciente das nossas sombras, né? Dos nossos monstros, dos nossos demônios pessoais, a gente tende a projetar no externo. Então, sabe aquela coisa assim, eu não sou invejosa. Fulana é invejosa, eu não sou invejosa. Ai, não, porque fulano é egoísta, fulano é mesquinho, fulano é arrogante. Eu não. Eu sou o alecrim dourado, né? Eu sou um cristal. Então, isso é a projeção, né? Quando a gente acha que o mal, ele tá sempre no outro, né? E nunca dentro da gente. Então, quando a gente não conhece o nosso demônio pessoal, ele costuma se manifestar na pessoa mais próxima, né? Sabe? Aquela pessoa, aquela coisa assim, né? Que a convivência é uma coisa de doido, né? Que começa a nos irritar, né? As pessoas mais próximas, que a gente mais ama normalmente, né? São aquelas que despertam o pior de nós. E a gente muitas vezes coloca a culpa no outro, né? Porque fulana fez tal coisa, porque fulana é de tal jeito, porque fulano me estressa. E não tirando aqui, né, realmente, não deixando de lado, né, os conflitos relacionais, mas dizendo que assim, né, muitas vezes o que a gente tá apontando no outro é o que a gente não tá reconhecendo em nós. Porque a partir do momento que a gente reconhece em nós e a gente traz essa amorosidade, né, e esse caminho de iluminar essas trevas e de refletir sobre como, né, qual seria um caminho melhor para isso, né? Aí sim, eu ganho a oportunidade de me transformar, de transformar as minhas relações, né? Agora, se eu não tô fazendo o caminho, né, de ir ao encontro desse demônio pessoal, eu vou estar sempre achando que tá no outro, né? E aí, de alguma forma, eu entro nesse lugar de vítima. Vítima da vida, vítima do outro. É sempre o outro, o outro, o outro. E a gente esquece da nossa responsabilidade nas coisas, né? E aí, olha que interessante, né? Aqui ele tá falando do demônio pessoal. E aí, enfim, vai ter algumas passagens, né, em que ele encontra, assim, esse demônio. E aí ele vai falar assim: seu demônio pessoal tentou de 3 maneiras clássicas, né? O tentou de 3 maneiras clássicas: com uma ameaça, com uma promessa e com o seu lado frágil. Meus parabéns, você resistiu bravamente. É hora de chamá-lo de volta, pois você vai precisar dele. Eu adorei essa brincadeira, assim, né? De como que... pra falar também, né, que as nossas sombras, essas partes nossas que a gente não gosta, elas também são nossas aliadas. Porque, assim, na nossa sombra não reside
só coisas ruins, né? A gente chama de sombra tudo aquilo que é desconhecido para nós, que tá num lugar sombrio, né? Que não tá sendo visto, não tem luz. Então, quando a gente fala de integrar a sombra, a gente tá falando da gente ir em direção à completude, né? Eu entender que eu sou uma pessoa muito legal, muito dócil, muito amorosa, mas também tem uma parte minha muito chata, que é muito raivosa, é muito crítica, né? Tá, beleza, entendi, tem esses dois lados. E aí, vai ser pra sempre eu só ignorar essa outra parte? Eu conseguir domar ela? Não, porque vai ter situações na vida que eu vou precisar chamar essa minha outra face, porque ela vai me ajudar, né? Vai ter momentos da vida que eu vou precisar ser chata mesmo, que eu vou precisar me posicionar, que eu vou precisar canalizar essa raiva, né? Em alguma situação. Nada é totalmente bom ou totalmente ruim, né? E aí eu acho muito interessante, né? Falar que você vai precisar do seu demônio, pode chamar ele de volta. Falando disso, né? Que o caminho nunca é excluir, não é sobre excluir, é integrar, é aceitar que aquilo faz parte, né? Porque assim, quando a gente integra, a gente ganha de alguma forma esse lugar de... Quando a gente ganha consciência, né? Desse demônio interno, demônios, dessas sombras, o primeiro passo é a consciência, né? Porque é a partir da consciência que a gente ganha a chance de conversar com aquilo, né? De dialogar com aquilo e de alguma forma domar esses instintos, né? Através da racionalidade, né? A gente vai sentar para bater um papo mesmo, né? Com essas partes nossas. E aí, esse movimento de fazer amizade, né? Falar, tá bom, entendi que você existe, já entendi por que você tá aí, né? Então tá, então é isso. Você habita aqui a minha psique junto comigo, vamos junto, né? Eu deixo você vir nos momentos oportunos, alguns momentos vou precisar te segurar. Mas tamo junto. Bom, antes de sair pelo mundo, Cristo foi conversar com seu demônio pessoal no deserto. Aprendeu o que precisava saber sobre o homem, mas não deixou que o demônio ditasse a regra do jogo, e dessa maneira venceu. Então, é esse lugar, né, de não deixar que os nossos demônios nos dominem. Quem tá ditando a regra do jogo é a gente. Olha o que o Petros vai falar. Além das forças físicas que nos cercam e nos ajudam, existem basicamente duas forças espirituais ao nosso lado. Um anjo e um demônio, né? A luz e as trevas. O anjo nos protege sempre, e isto é um dom divino. Não é necessário invocá-lo. A face do seu anjo está sempre visível quando você vê o mundo com olhos belos. É o olhar mágico. Ele é este riacho, os trabalhadores no campo, este céu azul, aquela velha ponte que nos ajuda a atravessar a água e o que foi colocado aqui por mãos anônimas de legionários romanos. Também nessa ponte está a face do teu anjo. Nossos avós o conheciam por anjo guardião, anjo da guarda, anjo custódio. O demônio também é um anjo, mas é uma força livre, rebelde. Prefiro chamá-lo de mensageiro, já que ele é o principal elo de ligação entre você e o mundo. Na antiguidade era representado por Mercúrio, por Hermes Trismegisto, o mensageiro dos deuses. Sua atuação é apenas no plano material. Está presente no ouro da igreja, porque o ouro vem da terra e a terra é seu domínio. Está presente no nosso trabalho e na nossa relação com o dinheiro. Quando o deixamos solto, sua tendência é dispersar-se. Quando o exorcizamos, perdemos tudo de bom que ele sempre tem para nos ensinar, pois conhece muito do mundo e dos homens. Quando nos fascinamos pelo seu poder, ele nos possui e nos afasta do bom combate.
Portanto, a única maneira de lidar com o nosso mensageiro é aceitando-o como amigo, ouvindo seus conselhos, pedindo a sua ajuda quando necessária, mas nunca deixando que ele dite as regras. Para isso é necessário, primeiro, que você saiba o que quer e depois que você conheça sua face e seu nome. Aí vai ter uma passagem em que ele encontra uma mulher que estava meio que possuída por demônios e ele vai expulsar os demônios dela, né? E aí depois disso o Petrus vai falar assim pra ele: o importante agora é você entender que aquela mulher já estava acostumada com a maldição. Tinha aceito isto como se fosse uma coisa normal, e a mesquinhez do mundo lhe parecia algo bom. Aprendeu a satisfazer-se com muito pouco, quando a vida é generosa e quer sempre nos dar muito. Quando você expulsou os demônios daquela pobre velha, você também desequilibrou seu universo. Outro dia conversamos sobre as crueldades que as pessoas são capazes de cometer consigo mesmas. Muitas vezes, quando tentamos mostrar o bem, mostrar que a vida é generosa, elas rejeitam a ideia como se fosse coisa do demônio. Ninguém gosta de pedir muito da vida, porque tem medo da derrota. Mas quem deseja combater o bom combate, tem que olhar o mundo como se fosse um tesouro imenso, que está ali esperando para ser descoberto e conquistado. Aí olha o que ele vai dizer. A linguagem de seu coração é a que irá determinar a maneira correta de descobrir e manejar a sua espada. Ou seja, né, a espada aqui como esse símbolo do nosso poder interior, né? Dessa vontade alinhada com a alma, né? Essa força que nasce do nosso coração, né? De defender aquilo que é verdadeiro pra gente. E é muito bonito, né? Ele tá falando aqui que a gente só encontra isso através desse contato mesmo, né? Com a linguagem do coração. Que é essa escuta, né? Da nossa alma, da nossa intuição, da nossa pureza. Jesus dizia que o reino pertence às crianças. Porque ele tá falando desse movimento da gente olhar o mundo a partir dessa pureza. É como ele falou aqui da mulher acostumada com as maldições, né? Rejeita a ideia de que a vida é generosa. Não tá olhando a vida por esse olhar da criança. Por esse olhar mágico. E aí ele vai falar dos carismas. Os carismas são os dons do Espírito Santo manifestado nas pessoas. Existe uma diversidade deles, o dom da cura, o dom dos milagres, o dom da profecia, entre outros. Você experimentou o dom das línguas. O dom das línguas está ligado à comunicação direta com o Espírito. Serve para orações poderosas, exorcismos e sabedoria. Ele está falando aqui dos dons mediúnicos, né, que a gente tem. O que é um médium, né? Um médium é quem faz essa mediação, né, entre o mundo espiritual e o mundo material. A pessoa que transita entre os dois mundos, né? E todos nós somos médiums. Só que muitas vezes a gente não exercita, não desenvolve a nossa mediunidade, né? E aí aqui ele fala do dom das línguas como essa comunicação direta com o nosso espírito. Essa comunicação que vem muito através da nossa intuição, né, dos nossos sentires. Ele vai dizer que não existe religião que seja capaz de juntar todas as estrelas, porque se isso acontecesse, o universo se tornaria um gigantesco espaço vazio e perderia sua razão de existir. Cada estrela e cada homem tem seu espaço e suas características especiais. Existem estrelas verdes, amarelas, azuis, brancas, existem cometas, meteoros, meteoritos, nebulosas e anéis. Aquilo que daqui de baixo parece uma porção de pontinhos iguais, na verdade são milhões de coisas diferentes, espalhadas por um espaço além da compreensão humana. Ou seja, né, assim como cada
estrela tem as suas características especiais, cada homem também, né? E cada religião também, né? Que cada religião vai trazer a sua própria forma, né, de se conectar a esse divino. E a espiritualidade, ela transcende, né, as religiões. Porque a espiritualidade, ela reside dentro de cada um de nós, né? A gente tendo religião ou não. Todos nós temos uma alma. Todos nós sentimos, todos nós intuímos. Mas cada um da sua forma. Existe forma certa, forma errada? Não, é apenas diferente. E aí ele vai explicar aqui pra gente, né, os tipos de amor. Ele vai dizer que existem 3 palavras gregas para designar o amor. Hoje você está vendo a manifestação de Eros, aquele sentimento entre 2 pessoas, né? Porque nessa passagem aqui ele está num casamento. Então Eros como esse amor romântico. Ele vai dizer sobre os noivos. Parece que os 2 se amam e acham que o amor é uma coisa que cresce. Dentro de pouco estarão lutando sozinhos pela vida. Vão montar uma casa e vão participar da mesma aventura. Isso engrandece e torna digno o amor. E se sentirem que estão construindo alguma coisa juntos, é porque estão na luta do bom combate. Então, mesmo com todos os tropeços, jamais vão deixar de ser felizes. De repente, entretanto, essa história que estou lhe contando pode acontecer de maneira inversa. Ele pode começar a sentir que não é livre o suficiente para manifestar todo o Eros, todo o amor que ele tem por outras mulheres. Ela pode começar a sentir que sacrificou uma carreira e uma vida brilhante para acompanhar o marido. Então, ao invés da criação conjunta, cada um irá sentir-se roubado em sua maneira de amar. Eros, o espírito que os une, irá começar a mostrar apenas o seu lado mau. E aquilo que Deus havia destinado ao homem como seu mais nobre sentimento passará a ser fonte de ódio e destruição. Repare como é curioso, apesar de ser bom ou mal, a face de Eros nunca é a mesma em cada pessoa. Exatamente como as estrelas sobre as quais eu falava meia hora atrás. E ninguém pode escapar de Eros. Todos têm necessidade de sua presença. Apesar de muitas vezes Eros fazer com que nos sintamos distantes do mundo, trancados em nossa solidão. Repare na senhora ali, que não para de arrumar as coisas. Como lhe disse antes, existem muitas faces de Eros, e essa também é uma delas. É o amor frustrado, que se realiza na infelicidade alheia. Vai beijar o noivo e a noiva, mas por dentro estará murmurando de que um não foi feito para o outro. Está tentando colocar o mundo em ordem porque ela mesma está em desordem. E ali apontou para outro casal, a mulher exageradamente maquiada e com o cabelo todo armado. É o Eros aceito, o amor social, sem qualquer vestígio de emoção. Ela aceitou seu papel e cortou todos os laços com o mundo e com o bom combate. Você está sendo muito amargo, Petros. Não existe ninguém aqui que se salva? Claro que existe. A menina que nos olhou, os adolescentes que estão dançando e que só conhecem o Eros bom. Se eles não se deixarem influenciar pela hipocrisia do amor que dominou a geração passada, o mundo com toda certeza vai ser outro. E ele apontou para um casal de velhos sentados numa mesa. Aqueles 2 também não se deixaram contagiar pela hipocrisia, como muitos outros. Pela aparência, deve ser um casal de lavradores. A fome e a necessidade os obrigou a trabalharem juntos. Aprenderam práticas que você está conhecendo sem nunca ouvirem ter falado em Ram. Porque tiraram a força do amor do próprio trabalho. Ali, Eros mostra sua face mais bela, porque está unido a Filos. E o que é Filos? Filos é o amor sob a forma de amizade. É aquilo que sinto por você e pelos outros. Quando a chama de Eros não consegue mais brilhar, é Filos que mantém os casais juntos. E aí ele vai perguntar de Ágape, mas Petros vai dizer que hoje não é dia de falarmos de Ágape. Ágape está em Eros e Filos, mas isso é apenas uma frase. Vamos nos divertir nessa festa sem tocar no amor que devora. Então a gente pode entender, né, que Eros é o amor que vai nascer dessa atração, né, do encantamento, essa força vital, né, que nos impulsiona de alguma forma a encontrar o outro.
Eros é a energia da vida, né? É um instinto que cria movimento, paixão. Eros é esse desejo de união, né? De fusão com o outro. Mas no seu lado ruim, Eros pode se tornar posse, né? Dominação, uma intensidade que quando não está no lugar do sagrado, pode se tornar algo destruidor, né? Philos é o amor da amizade, né? Como ele traz, o companheirismo, né? A partilha, a confiança. É esse amor do vínculo, né? De almas que se reconhecem, que se tocam. É um amor mais tranquilo e mais estável, né? Digamos assim, é um amor que permanece, né? Mas antes de falar de ágape, ele vai falar sobre o entusiasmo. E eu amei, assim, que tem o título do capítulo é entusiasmo. E eu amo essa palavra. Eu sou muito movida, assim, por esse mantra mesmo, que é seguir o seu entusiasmo. É porque entusiasmo significa estar tocado por Deus, é estar tocado pelo divino. Então, sempre que a gente sente entusiasmo a respeito de alguma coisa, né, de algumas pessoas, alguma situação, é porque ali é caminho pra gente, né, é caminho pra nossa alma. Então, a gente viver nesse estado de seguir nosso entusiasmo é a gente viver alinhado com a nossa alma, né, com aquilo que a gente deseja, aquilo que a gente quer, aquilo que a gente ama, né? E ele vai começar esse capítulo falando assim: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, ainda que eu tenha o dom de profetizar e tenha fé ao ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Todos nós corremos em busca de Eros, e quando Eros quer se transformar em Philos, achamos que o amor é inútil, sem perceber que Philos é o que nos conduzirá até a forma do amor maior, ágape. Fale-me mais de ágape, eu pedi. Petros respondeu que ágape não podia ser falado, precisava ser vivido. O mensageiro ajuda, mas existe algo que está além do domínio do mensageiro, dos seus desejos e de você mesmo. E o que é isso? A faísca divina, o que as pessoas chamam de sorte. Aqui está presente uma das duas manifestações de ágape. Não é única, mas é uma das mais puras. Ágape é o amor total, o amor que devora quem o experimenta. Quem conhece e experimenta ágape vê que nada mais neste mundo tem importância, apenas amar. Este foi o amor que Jesus sentiu pela humanidade, e foi tão grande que sacudiu as estrelas e mudou o curso da história do homem. Sua vida solitária conseguiu fazer o que reis, exércitos e impérios não conseguiram. Durante os milênios da história da civilização, muitas pessoas foram tomadas por este amor que devora. Elas tinham tanto para dar que foram obrigadas a buscar os desertos e os lugares isolados, porque o amor era tão grande que as transfigurava. Viraram os santos ermitões que hoje nós conhecemos. Para mim e para você que experimentamos outra forma de ágape, esta vida aqui pode parecer dura, terrível. Entretanto, o amor que devora faz com que tudo, absolutamente tudo, perca a importância. Estes homens vivem apenas para serem consumidos pelo seu amor. Ágape é o amor que devora, repetiu mais uma vez, como se fosse a frase que melhor definisse aquela estranha espécie de amor. Luther King certa vez disse que, quando Cristo falou de amar os inimigos, estava se referindo a ágape, porque, segundo ele, era impossível gostar de nossos inimigos, daqueles que nos fazem mal e que tentam amesquinhar mais o nosso sofrido dia a dia. Mas ágape é muito mais que gostar, é um sentimento que invade tudo, que preenche todas as frestas e faz com que qualquer tentativa de agressão se torne pó. Você aprendeu a renascer, a não ser cruel consigo mesmo e a conversar com seu mensageiro. Mas tudo que você fizer daqui por diante, tudo que você conseguir tirar de proveitoso do caminho de Santiago, só terá sentido se for tocado pelo amor que devora.
A outra forma de sentir ágape é experimentá-lo através do entusiasmo. Entre os antigos, o entusiasmo significa transe, arrebatamento, ligação com Deus. O entusiasmo é ágape dirigido a alguma ideia, alguma coisa. Todos nós já passamos por isso. Quando amamos e acreditamos do fundo de nossa alma em algo, nos sentimos mais fortes que o mundo e somos tomados de uma serenidade que vem da certeza de que nada poderá vencer nossa fé. Essa força estranha faz com que sempre tomemos decisões certas, na hora exata, e quando atingimos o nosso objetivo, ficamos surpresos com a nossa própria capacidade. Porque durante o bom combate, nada mais tem importância. Estávamos sendo levados através do entusiasmo até a nossa meta. O entusiasmo se manifesta normalmente com todo o seu poder nos primeiros anos da nossa vida. Ainda temos um laço forte com a divindade e nos atiramos com tal vontade aos nossos brinquedos que as bonecas passam a ter vida e os soldadinhos de chumbo conseguem marchar. Quando Jesus falou que era das crianças o reino dos céus, ele se referia a ágape sob a forma de entusiasmo. Gente, eu nem tinha lido essa parte antes de falar daquilo, do reino das crianças. Uau! Olha isso, gente. Tô até arrepiada. As crianças chegaram até ele sem ligar para seus milagres, sua sabedoria. Os fariseus e os apóstolos vinham alegres, movidos pelo entusiasmo. Normalmente deixamos que o entusiasmo escape de nossas mãos nessas pequenas coisas que não têm a menor importância diante a grandeza de cada existência. Perdemos o entusiasmo por causa de nossas pequenas e necessárias derrotas durante o bom combate. E como não sabemos que o entusiasmo é uma força maior, voltada para a vitória final, deixamos que ele escape por nossos dedos, sem notar que estamos deixando escapar também o verdadeiro sentido de nossas vidas. Culpamos o mundo por nosso tédio, por nossa derrota e esquecemos que fomos nós que deixamos escapar essa força arrebatadora que justifica tudo, a manifestação de ágape sob a forma de entusiasmo. Ai, gente, eu até me emocionei aqui. Então, ágape é o amor divino, né? O amor universal, incondicional, o amor que não busca nada em troca. E é o que a gente encontra através da espiritualidade, né? Através da nossa própria experiência com o divino e com o divino que habita em nós, a gente encontra a ágape. E por que a espiritualidade é tão importante, né? Porque quando eu entendo que a ágape está dentro de mim, esse amor que transborda, que preenche, que traz a cura para tudo, né? A cura do mundo está no amor, é nesse amor de ágape. E esse amor é um estado de consciência. E quando eu acesso esse amor, eu não quero mais não senti-lo, né? É algo tão forte, tão transcendente, tão encantador, que a nossa vida passa a ser uma jornada em busca de nos reencontrar com esse amor o máximo de vezes possível. E aí cada um vai ter a sua forma, né, de se encontrar com esse amor. E aí novamente, né, encontrando dentro de nós, a gente transborda pro mundo. E quando eu transbordo esse amor pro mundo, é quando eu dou amor, eu também estou recebendo ele. No próximo capítulo, o título do capítulo é A Morte. E aí, ele vai passar aqui por uma experiência, né, onde ele vai encontrar de novo o demônio interno dele. E ele vai quase perder a briga. E aí ele vai trazer, né, que durante essa passagem ele lembrou de uma passagem da Bíblia. No livro de Jó estava escrito: tudo aquilo que eu mais temia me aconteceu. Petrus vai dizer: uma ameaça não pode provocar nada, se não é aceita. Ao combater o bom combate, nunca se esqueça disso. Assim como não deve esquecer que atacar ou fugir fazem parte da luta.
O que não faz parte da luta é ficar paralisado de medo. Uma coisa, porém, é preciso que você saiba. O duelo com o cão só pode acabar com a vitória de um dos dois. Ele tornará a aparecer, e da próxima vez procure levar a luta até o fim, senão o fantasma dele irá deixá-lo preocupado pelo resto de seus dias. Então o demônio interno dele assumiu a forma de um cão aqui, né, que aparece para atacar ele. E a gente entende tudo isso, né, num lugar simbólico, né, gente? Como essa batalha interna mesmo, né? Aí ele vai falar assim: qualquer dia desses, você terá que enfrentar o seu inimigo mais importante no caminho, o cão. Quando esse dia chegar, fique tranquilo que estarei por perto e lhe darei força necessária para o combate. Mas hoje você vai enfrentar um outro tipo de inimigo, um inimigo fictício que pode lhe destruir ou ser seu melhor companheiro, a morte. Já adorei que ele traz, né, um inimigo fictício. Ele vai dizer assim: o homem é o único ser na natureza que tem consciência de que vai morrer. Por isso, e apenas por isso, tenho um profundo respeito pela raça humana e acredito que seu futuro será muito melhor do que seu presente. Mesmo sabendo que seus dias estão contados e tudo irá se acabar quando menos espera, ele faz da vida uma luta digna de um ser eterno. O que as pessoas chamam de vaidade, deixar obras, filhos, fazer com que seu nome não seja esquecido, eu considero a máxima expressão da dignidade humana. Acontece que, criatura frágil, ele sempre tenta ocultar de si mesmo a grande certeza da morte. Não vê que ela é quem o motiva a fazer as melhores coisas de sua vida. Tem medo do passo no escuro, do grande terror do desconhecido, e sua única maneira de vencer este medo é esquecer que seus dias estão contados. Não percebe que, com a consciência da morte, seria capaz de ousar muito mais, de ir muito mais longe nas suas conquistas diárias, porque não tem nada a perder, já que a morte é inevitável. Situações, né, em que a gente se depara com a morte, seja a nossa morte, né? Então, situações em que a gente sentiu que ia morrer, né? Vivências, por exemplo, com as medicinas, né? Que é muito comum as pessoas relatarem que acharam que ia morrer, né? Tiveram ali uma sensação de quase morte, né? Ou quando alguém próximo de nós morre, né? Também nos faz olhar para a morte. Por que essas situações são tão significativas, né? Porque nos deparar com a morte nos faz olhar para a vida. A gente pode olhar para a vida de duas formas, né? Uma é olhar através da lente do arrependimento, né? De uma vida que não foi vivida como a gente realmente queria viver. E a outra forma seria olhar através da gratidão, né? E da alegria de ter vivido uma vida, né? Onde a gente, de alguma forma, estava servindo o propósito da nossa alma, né? Porque a gente sabe que a morte, na verdade, é só um novo começo. Né? A morte é uma passagem. As nossas almas, elas são eternas. E isso é algo que... não sei se todas, mas... acho que todas que eu conheço, né? A maioria das filosofias, correntes espirituais... vão falar disso, né? Que a alma é eterna. E a morte, sendo assim, é uma ilusão, né? Porque a gente, mais uma vez, né? Com medo de se deparar com esse grande mistério, né? Das coisas que a gente não pode explicar, a morte também entrou nesse lugar, né? A gente tem tanto medo da morte que a gente rejeita, né? Falar sobre a morte é um tabu, né? Tem muito medo acerca da morte. E é justamente por isso, né? Que a gente perdeu a relação com o mistério que mostra pra gente o tempo todo que a morte é parte da vida. A gente morre um pouquinho todos os dias, né? Partes nossas. A gente vive de ciclos, a gente se transforma o tempo todo, né? A natureza se transforma o tempo todo. A vida, o mundo é feito de ciclos, né?
e a morte é só mais um deles. E acho que muitas pessoas, assim, sabem dessa informação, mas não realmente incorporam isso, né? De trazer essa filosofia mesmo pra vida, né? E acreditar nisso realmente com o coração, né? É muito louco, porque é desafiador, né, a gente acreditar nisso, mas é muito louco também, porque a vida, ela mostra pra gente, né, de várias formas, assim. A gente carrega, né, a nossa alma carrega registros que a gente sabe que transcendem, né, esse espaço-tempo, assim, essa vida, né? A gente sente saudades de lugares, de pessoas que a gente nunca conheceu. A gente acessa cenas, traumas, né? Carrega dores. Então, assim, existem essas provas, né? Que nos são dadas, mas é isso, são provas que vêm a partir de um sentimento, né? Da experiência. E a gente tem muita dificuldade de levar a sério as experiências que não conseguem ser explicadas racionalmente, né? Ser humano é engraçado. Tipo assim, eu vivi, eu senti isso. Mas, nossa, não tem como explicar, então me faz duvidar até, né? Muito doido. Aí ele vai dizer assim: Petros me disse que há 2 dias atrás eu havia experimentado uma sensação tão intensa e tão violenta como a morte, que era o amor que devora, e que, por momento algum, eu havia vacilado ou sentido medo, porque eu não tinha preconceitos a respeito do amor universal. Mas todos nós tínhamos preconceitos com relação à morte, sem percebermos que ela era apenas mais uma manifestação de ágape. Então, repetindo aqui, né? A morte é uma manifestação de ágape. É uma manifestação do divino. E aí ele vai passar aqui por uma experiência mesmo de quase morte. Ele vai ser enterrado vivo. Mas é proposital, faz parte do treinamento. Enfim, ele vai relatar que ele viu o rosto da morte dele. Não era a morte que eu havia experimentado minutos antes, a morte criada pelos meus terrores e pela minha imaginação, mas a minha verdadeira morte, amiga e conselheira, que não ia mais me deixar ser covarde nem um dia da minha vida. A partir de agora, ela ia me ajudar mais do que a mão e os conselhos de Petros. Nada ia mais permitir que eu deixasse para o futuro tudo aquilo que eu podia viver agora. Não me deixaria fugir das lutas da vida e ia me ajudar a combater o bom combate. Nunca mais, em momento algum, eu iria me sentir ridículo ao fazer qualquer coisa, porque ali estava ela, dizendo que quando me pegasse nas mãos para viajarmos até outros mundos, eu não devia carregar comigo o maior pecado de todos, o arrependimento. Com a certeza de sua presença, olhando seu rosto gentil, eu tive a certeza de que ia beber com avidez da fonte da água viva que é esta existência. A noite então não tinha mais segredos nem terrores. Essa era uma noite feliz, uma noite de paz. A escuridão nunca havia sido tão tranquila. Algumas coisas eu nem preciso explicar, né, gente? Não tem nem como, assim, mas... É isso, né? A gente vai morrer. A gente vai morrer e a gente não tem muito tempo aqui, não. Às vezes a gente tende a achar, né, que a vida, ela é longa, tem tempo. Tem muito tempo pra eu fazer as coisas que eu quero, né? Lá na frente eu faço. Mas será? Gente, será? Porque assim, né? Alguns espíritos dizem que o tempo aqui da nossa vida, né? Como seres humanos, é uma coisa assim bizarra de curta, perto do que é o tempo pra eles, né? Seria tipo assim, equivalente a 2 dias pra eles é a nossa vida aqui no planeta Terra. Então, assim, né? E aí é isso, né? E o fato da gente não ter certeza do que acontece mesmo depois da morte, porque certeza absoluta não temos, né?
só vai saber quando viver. Então, será que eu quero perder essa oportunidade aqui de estar experienciando essa vida? É porque a vida é uma coisa muito mágica, né, gente? E sabe o que é o mais especial da vida pra mim? É a gente sentir nossas emoções. Acho que de alguma forma é isso que nos torna vivos, sabe? E quando a gente sente amor, quando a gente sente alegria, quando a gente tá com pessoas que a gente gosta, né? Esse sentimento, assim, sabe? Quando você pensa assim, caraca, como é bom tá vivo, né? Porque é magia mesmo, né? Tá vivo. A vida é uma grande aventura, uma loucura. A gente tá aqui, temos um corpo que nos permite desfrutar e sentir prazeres imensos, né? E eu acho que a certeza que a gente vai morrer também faz a gente... Porque assim, imagina que horror uma vida eterna. Qual seria o sentido, né? Porque a beleza da vida é justamente que a gente vai morrer. Nosso tempo aqui não é eterno. Eu pelo menos, não consigo ver sentido em uma existência eterna, né? Não sei. Me digam o que vocês pensam sobre isso. Quero ouvir opiniões, mas... Não sei, né? É a trajetória da vida, né? Da gente nascer e ir crescendo e se desenvolvendo. A gente chega num certo ápice, né? Da vida adulta. Depois vai envelhecendo. Isso tudo compõe essa beleza que é a vida, né? E pensar que você vai ficar aqui eternamente... Eu não sei. É como se tirasse, assim, essa beleza, né? E aí, no próximo capítulo, ele vai trazer uma passagem onde ele vai passar meio que por um desafio impossível, assim, que o mestre vai passar pra ele, de escalar uma cachoeira. Que aí o mestre fala que esse vai ser o momento em que ele vai colocar em prática tudo que aprendeu até agora. Uma coisa você já tem a seu favor. Conhece a data da sua morte, e este medo não lhe deixará paralisado quando precisar decidir rapidamente onde se apoiar. Mas lembre-se que você terá que trabalhar com a água e construir nela tudo o que precisa. De que você precisa cravar a unha no polegar se algum pensamento mau lhe dominar. E sobretudo, que você tem que se apoiar a cada instante da subida no amor que devora, porque ele é quem guia e justifica todos os seus passos. Essa queda d'água lhe ensinará a maneira de ser mestre. Eu vou subir, mas existe um véu de água entre mim e você. Eu subirei sem que você possa ver direito onde coloco meus pés e minhas mãos. Da mesma forma, um discípulo nunca pode imitar os passos de seu guia, porque cada um tem uma maneira de ver a vida, de conviver com as dificuldades e as conquistas. Ensinar é mostrar que é possível. Aprender é tornar possível a si mesmo. Que coisa linda isso, gente. Que coisa mais linda. Um verdadeiro mestre, né? Ele vai te ensinar a se tornar um mestre de você mesmo. A gente se inspira, a gente aprende, mas a gente tem que trilhar nossa própria trajetória, né? A gente vai passar por outras situações da vida, a gente tem outra forma de enxergar. A gente pode criar a nossa própria forma de conduzir a nossa vida, né? A gente não precisa ser conduzido por ninguém. A gente não tem que imitar os passos de ninguém. A gente tem que dar os nossos próprios passos, né? Para isso a gente precisa de sabedoria. É por isso que vem os mestres. Existe um mestre maior, né? Que é você mesmo. Está dentro de você. Alguns chamam de eu superior, né? Pode ser a própria alma. O que é isso, né? Que te guia. No próximo capítulo ele vai falar da loucura. Petrus diz: no caminho da existência, sempre encontramos problemas difíceis de resolver.
como, por exemplo, passar dentro da água de uma cachoeira sem que ela te derrube. Então você tem que deixar a imaginação criadora agir. No seu caso, havia ali um desafio de vida e morte, e não havia tempo para muita escolha. Ágape indicou-lhe o caminho. Mas existem problemas nessa vida em que temos que escolher entre um caminho e outro. Problemas cotidianos, como uma decisão empresarial, um rompimento afetivo, um encontro social. Cada uma dessas pequenas decisões que estamos tomando a cada minuto de nossa existência pode significar a escolha entre a vida e a morte. Quando você sai de casa de manhã para ir ao trabalho, pode escolher entre um transporte que lhe deixe são e salvo na porta do emprego ou um outro que irá se chocar e matar seus ocupantes. Isso é um exemplo radical de como uma coisa simples, uma decisão simples, pode afetar uma pessoa para o resto da vida. A única maneira de tomar a decisão certa é sabendo qual é a decisão errada. É examinar o outro caminho, sem medo e sem morbidez, e depois disso, decidir. Gente, eu acho que eu vou ter que gravar parte 2, hein? Eu já tô gravando há muito tempo. Ainda falta algumas partes. E acho que já veio bastante coisa, né? Deus me ajude na edição disso aqui. Mas é isso. Vou parar por aqui, então. Nos vemos no próximo. Gratidão se você ouviu até aqui. Espero que de alguma forma isso tenha te ajudado nessa caminhada, te tenha trazido insights, te feito refletir. Eu vou adorar saber o que chegou pra você através dessa escuta. Então, se quiser deixar um comentário ou me mandar uma mensagem, eu tô super disponível pra gente conversar. Então, gratidão, um beijo no seu coração e boas elaborações.